Aprendizado. Numa mente saudável, as transformações são sempre importantes, porque por pior que seja a situação, esta situação, dentro de uma configuração saudável da mente, de uma mente integrada, serve, na pior das hipóteses, como aprendizado. Por mais nociva que seja, por mais dolorosa que seja a tendência da transformação, se o sujeito estiver integrado, se o sujeito estiver saudável emocionalmente e afetivamente, ele vai conseguir tirar alguma coisa de aprendizado dessa experiência de transformação. Desconforto. Toda transformação tem um início e este início é o desconforto. O desconforto é o que inaugura a transformação. O sujeito sente um desconforto e, a partir da possibilidade da percepção desse desconforto e da condição de tolerar esse desconforto, ele começa um processo de aprendizado que vai se desdobrar na transformação. Se ele não consegue perceber esse desconforto, nada feito. Se ele percebe esse desconforto e não consegue tolerar esse desconforto, nada feito. Então precisa haver a possibilidade de perceber, reconhecer e tolerar isto que foi reconhecido. Conformado. Muitas vezes o sujeito percebe, ele pode até perceber um desconforto. Muitas vezes o sujeito ele até reconhece esse desconforto que ele percebeu, mas ele não mobiliza qualquer atitude para que a transformação possa acontecer, porque muitas vezes ele acredita que ele não seja capaz de transpor este obstáculo e muitas vezes ele se conforma mesmo se sentindo desconfortável naquela posição. Lentamente. A transformação saudável vai ocorrer lentamente. Muitas vezes pode acontecer algum advento, algum fato que possa trazer uma mudança catastrófica, mas esta mudança catastrófica já estava sendo preparada há muito tempo. Algo já estava acontecendo lentamente e um fator fez com que desencadeasse a mudança catastrófica, que pode parecer para o sujeito que aconteceu de uma hora para outra, mas aquilo já estava sendo preparado há muito tempo. Assim como a gente vê uma flor desabrochando, a gente acha que foi de um dia para a noite que a flor desabrochou. Não, um processo já estava acontecendo ali sem que a gente pudesse perceber. Tolerância tem limite. Tolerância tem limite. Quando a tolerância não tem limite, ela não é saudável. Para que a tolerância seja saudável, ela tem um limite. Quando passa desse limite, a tolerância passa a ser nociva, prejudicial. Ou seja, então nós estamos falando aqui de uma possível intolerância saudável. Quando esta tolerância passa da medida, ela precisa se desdobrar em intolerância porque este fator está agredindo o eu. Instinto de autopreservação. O instinto de autopreservação é a base do funcionamento emocional. É o primeiro elemento que eu preciso entrar num acordo. Eu preciso estar de acordo com o meu instinto de autopreservação para que os outros desdobramentos do funcionamento emocional possam ser bem-sucedidos. Uma equação iniciada com um equívoco jamais poderá chegar a um resultado coerente. E eu não estou falando de matemática. Quando a equação, por assim dizer, do funcionamento emocional começa num desacordo com o instinto de autopreservação, qualquer desdobramento disso não vai ser bem-sucedido, não vai ter coerência. Intolerância saudável. A intolerância passa a ser saudável quando ela está ligada a um fator que está obstruindo a transformação. Ser tolerante com fatores que obstruem a transformação é nocivo. Se configura naquilo que a gente chama de conformismo ou permissividade.
ou ainda numa zona de conforto, onde o sujeito está ali estagnado, ele se conformou com o estado cristalizado e a partir dali ele fica fixado. E aí esta tolerância se converte em permissividade. Em todos os âmbitos, mas fundamentalmente no âmbito emocional, que vai se desdobrar no âmbito afetivo. Onipotência. Muitas vezes o sujeito vive um contrassenso. Ele pode se julgar incapaz de viver a transformação e se conformar com certa situação. E por se julgar incapaz de viver esta transformação, ele acaba assumindo onipotência. Ele acredita que ele dá conta de se manter daquela forma. Ele acredita que ele dá conta de aguentar tudo aquilo que está acontecendo. Uma experiência de se julgar incapaz se desdobra numa experiência de sensação de onipotência, de que ele aguenta tudo. Sentimento de culpa. Muitas vezes o sujeito carrega um sentimento de culpa porque ele não acredita que é capaz de se responsabilizar por aquilo. Mas carregar o sentimento de culpa é muito mais pesado do que a atitude de se responsabilizar, porque a responsabilização liberta e a culpa é uma prisão. O sentimento de culpa, porque culpa não existe. Moral ou ética? Quando eu sou o meu melhor amigo, quando eu estou de bem comigo mesmo, quando eu estou de acordo comigo mesmo, qualquer pessoa que não esteja de acordo comigo, eu passo a me desinteressar pela relação. E aí, se essa relação for nociva ainda, quando essa pessoa estiver desrespeitando, sendo hostil, tanto menos, porque eu prefiro a minha companhia, porque eu prefiro a minha presença do que a presença de alguém que não seja capaz de me respeitar, porque eu estou me respeitando. Na moral, eu respeito o outro porque eu quero que ele me respeite. Na ética, eu respeito o outro porque antes eu já estava me respeitando e este respeito se desdobrou no respeito pelo outro. O amor do outro. Ninguém dá conta de amar a si mesmo se não estiver sendo amado pelo outro. Amor próprio tem a sua manutenção a partir do amor do outro. Ninguém é uma ilha. Ninguém consegue se manter sozinho sem que o outro esteja nos irrigando de amor e de verdade. Nós precisamos de um fluxo constante de amor e verdade. Muitas vezes a gente acredita que amor próprio é algo que a gente consegue sabe lá onde. Numa leitura de um livro de autoajuda, numa instituição religiosa, sei lá onde. Não, o amor próprio só pode se desenvolver e se manter através da irrigação do amor que venha do outro, para que eu possa aprender a amar a mim mesmo e aí então desdobrar esse amor no amor pelo outro. Intuição. O sujeito entra num acordo com o seu instinto de autopreservação e a intolerância passa a ser um fator da intuição que está emanando do instinto de autopreservação. O instinto de autopreservação está mandando um recado através da intolerância por intuição. E muitas vezes você não consegue explicar isso, muitas vezes você não consegue saber sobre isso, mas ainda assim é importante que o sujeito seja capaz de respeitar isso e tomar uma atitude a partir deste sentimento, apesar dele não conseguir entendê-lo, o que muitas vezes a vida na sociedade nos impede. Aguentar. O sujeito insiste em se relacionar com alguém hostil, desrespeitoso, que agride ele o tempo inteiro e por conta disso ele fica de bem do outro, mas de mal dele mesmo. Quando ele deita a cabecinha no travesseiro, ele encara a si próprio. E quando ele encara a si próprio, ele está completamente descontente com ele, dizendo assim: por que você está permitindo isso? E normalmente ele argumenta: estou permitindo porque eu não acredito que eu seja capaz de tomar
tomar qualquer atitude para propiciar a transformação. Eu consigo aguentar isso num ato de onipotência porque não acredito que seja capaz de tolerar a transformação. Desestrutura da família. A desestruturação das famílias, a incapacidade das pessoas de cuidarem dos filhos que estão colocando no mundo, vai se desdobrando numa necessidade de criação de leis que possam ali doutrinar, que possam ali punir pessoas. O que está ruindo na realidade é a ética. O sujeito vai perdendo a ética, o sujeito vai perdendo a capacidade de respeitar a si mesmo, e aí ele precisa ser punido, ele precisa viver com medo da punição. Então leis são inventadas, né? Maria da Penha, feminicídio, isso, aquilo, aquilo outro, para tentar dar conta de algo que não vai dar conta. Não adianta. O ser humano não se transforma realmente por medo. A transformação se dá num processo irrigado de amor e sinceridade. Esta é a verdadeira transformação. A punição nunca trouxe a possibilidade de transformação real e não vai trazer. Punição. Você acha que o cara que foi filmado dando 60 socos na cara da mulher, ele estava pensando em lei Maria da Penha? Ele se lembrou que existia alguma lei que pudesse vir a puni-lo? E nem passa na cabeça do sujeito violento que ele pode ser punido por aquilo. A questão vem bem antes disso. Essa pessoa não teve uma mãe que cuidou dele com carinho. E se teve essa mãe que cuidou dele com carinho, não teve um pai que pudesse mostrar o limite. Não tem a ver com leis, não tem a ver com punições, tem a ver com a estruturação da família. A família está falida. A família se tornou uma instituição onde o sujeito é obrigado a, por conta da lei. Não é mais uma geração biológica, espontânea, assim como todos os bichinhos da floresta no ser humano. Família bem estruturada. A estruturação da personalidade, que vai se dar através de uma família bem estruturada, vai fazer com que o sujeito se aproxime daquilo que está escrito dentro do mistério da fé. Mas aquilo que está escrito ali no mistério da fé, nas escrituras sagradas, não podem de maneira alguma intervir na estruturação da personalidade do sujeito. Você não vai mudar a sua vida lendo a Bíblia. É o contrário. A tua vida transformada vai fazer com que você se aproxime da Bíblia. Não adianta ler Bíblia, ler livro de autoajuda, ler o Alcorão, ler o Bhagavad Gita, ler o Mahabharata. A mudança é interna. A sua mudança interna vai fazer com que você se aproxime espontaneamente de coisas saudáveis. Coragem ou ousadia. Muitas vezes a gente confunde coragem com ousadia. Ousadia é algo que se faz a partir de uma atitude inconsequente. A ousadia é inconsequente. O sujeito não mede as consequências, ele não consegue perceber qual o desdobramento daquela experiência que pode ser nocivo. A coragem é agir com o coração. Coragem. Quando o sujeito age com o coração, ele toma uma atitude que vai levá-lo a um desdobramento de uma transformação saudável. Então, ousadia não é coragem. Muitas vezes pode ser até o contrário. Agir com o coração. Se a coragem é a base do bom funcionamento emocional, eu preciso estar sendo irrigado de amor, porque coragem é agir com o coração. E o funcionamento emocional saudável só pode acontecer através da irrigação afetiva saudável. Preciso estar irrigado de amor para que eu possa funcionar bem no nível emocional. Como é um bom funcionamento emocional? Capacidade de se autoconter, de conter
conter as suas emoções antes de despejar no outro, antes de evacuar. Ser capaz de, assim como o Bion nos sugeriu, fazer a digestão mental dos elementos antes que eu possa evacuar no outro. A evacuação a partir da ação não pensada. Isso é um bom funcionamento emocional. A dor e o amor. A transformação vai ocorrer em duas fases. O sujeito vai cair um tombo e vai ser acolhido pelo outro. Primeiro a dor, depois o amor. Não é pela dor ou pelo amor, é pela dor e pelo amor. O sujeito cai o tombo, sente a dor e tem a mão do outro estendida para acolhê-lo. A partir deste acolhimento, está propício o caminho para que aconteça a transformação. Não é garantia, porque muitas vezes o sujeito não está preparado. Muitas vezes o sujeito caiu o tombo e ainda assim ele não está aberto a ser acolhido. Então ele precisa cair mais alguns tombos aí. E esta é a base daquilo que a gente chama em psicanálise de analisabilidade. Muitas vezes o sujeito caiu o tombo, mas ele ainda não desenvolveu a capacidade humilde de pedir ajuda para ser acolhido. E se ele não for humilde o suficiente para perceber que ele precisa de ajuda, ele não tem analisabilidade o suficiente. Proporcionar ou propiciar. Ninguém proporciona a transformação de ninguém. Você pode, na melhor das hipóteses, propiciar para que essa transformação venha a acontecer. Quando o sujeito quer proporcionar a transformação do outro, isso se configura numa atitude narcisista, de onipotência. Eu acredito que eu consigo mudar a vida dos outros. Não, eu não mudo a vida de ninguém. Eu posso propiciar a possibilidade de transformação. Isso eu posso. Mas eu preciso contar com a atitude daquele que está sendo acolhido para a transformação. Ele precisa estar preparado para isso. Não é proporcionar. Tombos. Dentro do âmbito das transformações, a mãe precisa propiciar o desenvolvimento da criança. O propiciar está apoiado no instinto de autopreservação. A mãe cuida bem dela mesma, a mãe ama a si mesma e estende esse amor ao bebê que está no colo dela. Ela não sabe o que é melhor para o bebê, ela sente o que é melhor para o bebê, porque é uma extensão do que é melhor para ela. E a independência deste bebê vai contar com o apoio dela. Ela deve apoiar esta independência, esse desenvolvimento. E muitas vezes esse desenvolvimento vai perpassar pela capacidade dela tolerar ver a criança levar tombos, para que ela possa aprender que cair dói. Momentos difíceis. Quando o sujeito tem esta possibilidade de viver um vínculo saudável com o outro, quando ele cai, esta queda é uma oportunidade de reafirmar este vínculo saudável, de estreitar laços, de mostrar que aquela relação é realmente saudável. A relação saudável não se confirma em momentos agradáveis. As relações saudáveis se confirmam na crise, na situação catastrófica, no momento difícil. É ali que você vê se o vínculo é saudável mesmo ou não.